Muito boa noite, pessoas que estão aqui conosco nesse novo formato que a Covid nos lançou, que é o formato virtual. Sempre um papo agora intitulado Sempre um Papo em Casa. Todos os nossos programas continuam sendo exibidos no YouTube. Agora também exibidos no Facebook do Sempre um Papo, do Fliarachá e também no Facebook da Book Company, que é a empresa que realiza eventos. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Tá? Então, muito obrigado. Eu queria colocar no ar os nossos dois convidados de hoje, Leila Ferreira e Rafael Nolli. A jornalista Leila Ferreira está sentada em uma sala com uma enorme estante repleta de livros ao fundo. Boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite a todo mundo que está conosco. Podia ser presencial, mas já que não tem jeito, vamos contentar com o virtual, né? Não é? É assim, eu acho que a diferença dessa coisa do virtual, eu tenho, pelos poucos programas que eu já gravei aqui no Sempre um Papo, é uma coisa externa a isso que é o afeto, né? A gente se conhece há tanto tempo, né, Leila? Rafael é um amigo recente, mas também já de tanta paulada na cabeça que nós tomamos, né, Rafael? Exatamente. Rafael Nolli está sentado em uma sala com diversas prateleiras nas paredes carregadas de livros. Mas é um prazer estar aqui com você. Igualmente. Muito bom, muito bom. Bem, gente, a pergunta que eu faço para abrir, e é claro, deixar a Leila falar primeiro, é a seguinte, é a mais simples do mundo. Leila, como você está se sentindo? Nós temos o quê? Umas 14 horas? Eu estava pensando nisso, 3h30. Afonso, vou te contar, viu? A coisa não é fácil, não. A gente sente tudo ao mesmo tempo agora, né? Nessa quarentena. A gente sente angústia, tristeza, ansiedade, esperança, euforia, momentos de euforia brevíssimos, né? E aí aquele tobogã, vem a angústia dali a pouquinho. A gente sente medo, a gente sente vontade de viver o presente e, ao mesmo tempo, você está olhando para um futuro que o futuro nunca foi uma incógnita tão grande, né? Então, eu acho assim, é impressionante, a gente não para de sentir, parece que a alma está pulsando, o coração está pulsando, aquela coisa de intensidade de sentimento o tempo todo. Agora, é um eletrocardiograma, né? Você sobe, desce, e os sentimentos mais variáveis possíveis. Não é simples, não. Essa equação não é simples, não. Você está definitivamente confinado ou você tem saído? Olha, eu fiquei 40 e tantos dias sem ir nem no elevador do prédio. Depois eu comecei agora, de vez em quando, eu dou umas caminhadas aqui perto, umas 3 vezes por semana, com o Fernando, meu marido. A gente dá uma andada aqui, me aventurei aí ao supermercado umas 2 vezes e não passou disso, não. Doutor Rafael Nolli, muito obrigado pela sua presença, com tantos pelos embaixo e tanta ausência em cima. Não, aqui tá bom ainda. Ainda tá bom? Afonso! Eu tenho que fazer uma inveja, que eu tô tudo branco, dele ainda tem preto. Aqui não, ainda tá bom ainda. Isso é despeito, Rafael, despeito. Como você está se sentindo, meu querido? A Leila falou do futuro, me veio na hora aquela frase da Legião Urbana. O futuro não é mais como era antigamente. A gente tinha por mais incerto que fosse o futuro, né, para todos nós, a gente tinha uma noção de como seriam as coisas. E a gente vê que por mais que as coisas caminhem por vias tortuosas, não vai muito longe do que a gente imaginou. Mas e agora? Agora é uma incerteza. Então eu pensei nessa frase, assim que a Leila falou do futuro, não é mais como era antigamente. A gente parar agora para pensar o que vai ser daqui uma semana, um mês, a gente tem uma noção. Mas o ano que vem já está longe demais para saber como vai ser a nossa vida. Se nós estaremos aqui ainda em lives, se a gente vai estar saindo na rua. Eu tô como a Leila, eu tô saindo uma vez por semana para ir no supermercado. É o máximo que eu tenho feito. E basicamente vivendo de home office.
trabalhando em casa, vivendo 100% dentro de casa. E como é que tá? Dando aulas online, né, Rafael? Isso. Aulas online, meu filho tendo aula online em um computador, ele está com 8 anos, eu dando aula online em outro computador dentro da mesma casa. Isso, a pandemia nos promoveu a professores, né? Sim, Eu nos descobri, obrigou. obrigou. Eu descobri outro dia o que é número misto fracionado. Duvido que você saiba o que é isso aí. É uma maravilha, número misto fracionado. E olha que eu demorei para descobrir, não foi fácil, não. E eu vou morrer sem saber. Sofri que é um louco para descobrir o que é número misto. Posso ensinar, depois, se vocês quiserem, eu te ensino. Vamos atualizar a vida um pouquinho, vão? Leila, o que você está escrevendo? Escreveu, deixou de lançar, lançou ou parou o lançamento por causa da pandemia? Nossa Senhora, Afonso, eu não consigo escrever uma linha, nada. A minha editora está cobrando há muito tempo. Eu já fiz uns brainstorm com a Ida, minha editora, ela sugerindo tema. Não adianta, eu não consigo escrever nada. E estou conseguindo ler pouquíssimo. E é até uma oportunidade que eu tenho de falar aqui, porque muita gente tem me mandado livros. Deixa na portaria do meu prédio, manda pelos correios, né? Olha, esse aqui é um livro meu, eu queria que você lesse. Eu estou com, acho que, 31 livros no meu quarto, esperando. 31. E as pessoas mandam mensagem, você já leu o meu livro? Eu quase morro de vergonha. Eu não estou conseguindo ler. Eu só leio, com dificuldade, livros policiais, porque eu sou viciada em policial desde sempre, né? Policial, mais ou menos, eu estou conseguindo. Fui reler Dom Casmurro, apanhei, de Machado de Assis. Não estou conseguindo ler nem escrever, deu pane mesmo. E sua produção recente de livros, como é que está? Com a pandemia vendeu mais? Hoje a gente recebeu uma notícia boa, né? Que cresceu, voltou 31%, né? Voltou a produção, a venda de livros virtuais. A venda? Olha. Você já recebeu o seu extratinho? Ainda não, né? Nada, eu sou muito desligada disso. O Marcelo Rubens Paiva que escreveu hoje, dizendo que realmente não voltou aos patamares, mas está quase aos patamares de livrarias abertas. Bom sinal, né? Que coisa boa. E você, Rafa, dá uma atualizada na sua vida. Você acabou de lançar um livro, né? Eu entrei para esse mundo virtual. Todos os meus livros anteriores foram no papel tradicional. No comecinho da pandemia, ao contrário da Leila, eu tive um surto de leitura, eu li tanta coisa, eu escrevi tanta coisa. Aí uma hora me bateu um peso. Aí eu parei totalmente. Eu escrevi um livro no comecinho, na primeira semana da pandemia, comecei a escrever um poema e fui esticando, ele ficou com 50 páginas. O que fazer com um poema de 50 páginas no meio da pandemia? Aí eu transformei em PDF e pus nas redes sociais. Galera, de graça, pandemia, não tem o que fazer a não ser distribuir. Foram 500, assim, por e-mail. Foi a minha última produção. Mas depois disso, foi um apagão. Não sai mais nada. Porque parece que há tantos temas possíveis numa pandemia, né? Mas há uma trava, parece que as coisas não estão encaixando, não estão indo para frente. Esse surto passou, não estou lendo, os livros estão acumulados. Esse livro foi um suspiro aí para o início da pandemia. A sensação que eu tenho, Rafael e Afonso, a sensação que eu tenho é que tem uma pessoa... Sabe quando você está andando numa rua à noite, uma rua escura, e que você tem a sensação que tem uma pessoa atrás de você? Um bafo, né? Um bafo. Um bafo, aquela coisa no seu cangote aqui. Que podia atender pelo nome de vírus, mas eu acho que pode atender por vários nomes, né? Então, você não relaxa, você não se entrega à leitura, você não se entrega à escrita. Está muito difícil a gente se entregar a alguma coisa, porque tem uma presença misteriosa, extremamente desconfortável atrás da gente, sabe? É uma sombra, tem uma sombra atrás. Essa é a sensação que eu tenho. Por outro lado, é interessante pensar que nesse momento fica muito claro que a literatura, a arte em geral, é uma das questões fundamentais e essenciais para a nossa sobrevivência, né? O aumento dos livros, as editoras buscando um caminho virtual, dá pelo menos um alento a gente perceber que
Sem artista, igual há pouco tempo se falava, não se vive. Desmontando cultura, afastando os artistas, diminuindo o trabalho dos escritores, dos poetas, dos músicos. Não existe, não haveria possibilidade dessa pandemia acontecer do jeito que está indo, sem uma arte para, pelo menos, dar uma distraída na cabeça. É impossível, impossível. Você subestimar a cultura, subestimar a arte, eu acho que é assassinar nossas esperanças. Sem dúvida. Agora, se serve de consolo, ontem a Lilia Schwartz fez sempre um papo em casa comigo, e ela e Heloísa Starling estão fazendo um livro sobre a febre amarela no Brasil. E, por incrível que pareça, ela identificou, aliás, não identificou, literatura nesse período. Então, a pane, digamos assim, criativa, ela está de fato associada ao fator medo. Porque o que nos impede de sair de casa, impede de fazer coisas que fazíamos, é o medo de morrer, gente. Vamos falar a verdade, sem outras letras, não é, Leila? Eu acho que é isso mesmo. O medo é uma coisa que paralisa, né? Você tem aquele medo saudável que te impede de correr riscos, né, e tudo, mas esse medo intenso, esse medo palpável que a gente está vivendo, ele nos empurra para uma paralisia, a paralisia da vontade, a paralisia do desejo, a paralisia da própria esperança, né? É um medo que nos amarra, é uma camisa de força assustadora. E eu acho que é difícil criar quando você está com medo, né? Não sei, tem gente que em condições adversas produz mais, né? Mas eu acho que a tristeza é engraçado. A tristeza, eu acho que ajuda a escrever. A tristeza, a melancolia, até a angústia. Agora, o medo, você tocou numa coisa, eu acho fundamental. O medo trava. O medo trava mesmo. Desculpa, Rafael. É aquele poema do Drummond, eu tenho aqui do lado, é livro de cabeceira, está na mão. Tem um trechinho que eu acho que aqui o Drummond, nós estamos aqui entre mineiros, né? Então vou trazer o Drummond aqui, olha se não é exatamente esse momento. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo dos grandes sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Que maravilha. Eu pensei que você ia citar o livro, o poema sobre o medo que o Zé Miguel Wisnik musicou, que é uma coisa maravilhosa também, né? E o Belchior tem uma canção sobre o medo também maravilhosa. Também? O Belchior tem. Legal. Mas, Rafa, você sabe que eu queria te fazer uma pergunta voltada para a sua atividade. Você, entre nós, aliás, de todos nós e de muitos nós, né? É a pessoa que mais lida com os jovens, né? Seu público direto e seu tempo dedicado de vida profissional é muito focado no jovem. O que você me diz dessa turma? Como é que eles estão vendo, por exemplo, a questão do medo? Nós estamos constantemente em sala de aula. Eu trabalho em escolas particulares e essas não pararam. Imediatamente, quando a pandemia aconteceu, nós migramos para as redes virtuais. Então, nós estamos tendo aula online diariamente. Entre os jovens, eu não sei se há uma paralisia ou se há uma falta de percepção da grandiosidade de tudo, mas, no geral, eles estão meio que à margem de tudo que está acontecendo. Eu tenho a oportunidade de ter alunos muito cabeça abertas, que estão muito antenados, que sabem o que está acontecendo, que compreendem a dimensão disso tudo, mas uma coisa que me preocupa nesse momento é que esses jovens que estão passando por essa pandemia agora, estão tendo aulas online ou não, eles estão hiperconectados e, na maior parte das vezes, eles estão sujeitos a essa imensidão de informações e muitas desencontradas. Então, eu tenho aqui, volta a palavra medo,
uma certa insegurança em relação a isso, porque eu vejo o quanto eles estão expostos. Eles estão mais conectados do que nós, por mais que nós três estejamos conectados. Imagina um jovem de 13, 14 anos, é 24 horas mesmo. Mas eles estão sujeitos a muitos canais de desinformação. Isso tem me preocupado, porque nós acabamos, por já ter vivido alguma coisa, a gente acaba buscando uma outra fonte, tendo um pezinho atrás com algumas informações, vamos checar. Mas não existe muito essa proposta numa geração muito jovem. Eles estão recebendo notícias de diversos canais, seguem centenas de influenciadores digitais, e é um tsunami de informações. Então, eu não sei como eles estão conseguindo lidar com isso tudo. Com os meus alunos, nós falamos muito sobre isso. É curioso, porque fora do tempo de pandemia, existia ali uma resistência familiar ao excesso de redes e excesso de informação. Com a pandemia, houve uma flexibilização disso, né? Os pais até, de uma certa forma, permitem uma forma de fazer com que eles se tornem um pouco ativos, né? Nisso. Nas suas palestras, tem tido esse tipo de coisa, Leila? Surge esse tipo de indagação? É engraçado, pois é, a coisa da palestra online, né? Geralmente, as palestras que eu tenho feito online, assim, eu falo e depois, se tem um mediador ou uma mediadora, aí vem as perguntas, mas do contrário, não. Então, a interação é pequena, está muito diferente da coisa presencial, né? Mas é engraçado porque as pessoas me mandam muitas mensagens nas redes e muita gente fala assim: eu não aguento ver a notícia mais, eu não quero saber mais nada do corona, eu não quero saber mais nada desses problemas, né? E eu, outro dia, numa palestra online, eu falei isso, que tem uma expressão em inglês que é o compassion fatigue, que é você se cansar de sentir pena, você se cansar de sentir compaixão. E eu falei: a gente não pode se dar o luxo de... não, porque as notícias tristes estão acabando comigo. Não, mas nós temos que acabar com as notícias tristes, né? E se você para de se informar e para de se preocupar e para de se solidarizar, né? As notícias tristes vão ser cada vez mais frequentes e mais tristes. Então, claro, a gente tem que dosar. Essa avalanche, como o Rafael falou, né? Essa avalanche é uma coisa que intoxica. E eu que acabei de fazer um detox digital, né? Fiquei Conta 20 isso aí. dias. Por quê, Leila? O que você fez que você fez isso? Afonso, porque no começo, quando as pessoas começaram a chamar para fazer palestra online, para gravar vídeo para a instituição, para participar de live, eu não imaginava que essa vida digital, virtual, online era tão cansativa. Porque são variáveis completamente diferentes de tudo que a gente conhecia. É artificial, não adianta, é diferente de tudo. E aí eu comecei a fazer, e entrei num processo que à noite eu não conseguia dormir. Dormindo 2, 3 horas por noite, dor de estômago, uma ansiedade me devorando. Aí eu falei: não, tem que parar. Estabeleci um dia, porque também não ia deixar as pessoas na mão. E estou voltando agora, estou voltando hoje, fiz só um eventozinho domingo online, participei, fiz uma palestra online. Mas assim, falei, agora vai ser uma live por semana, e gravar um ou outro vídeo, vou fazer as palestras online, mas tudo muito dosado, porque é enlouquecedor. Eu acho que se a gente não dosar essa imersão nesse mundo virtual, eu acho que não vai ter um final feliz. Também concordo. Rafael, Né? o Luiz Humberto França, não sei se você conhece ele, manda perguntar, dizendo que o papo está ótimo. Francinha! Se ele está dizendo que o papo está ótimo, não deve estar tão bom assim. Vai perguntando quando é que você vai publicar um dos 500 livros que você tem dentro da gaveta escondido. Olha, eu tô com muito livro, pronto. O França eu até falei com o França recentemente, eu tô com muita coisa pronta. Tô precisando mesmo pôr para circular algum livro.
Passou da hora. Mas o que Estou é? trabalhando Conta pra desde o ano gente aí. passado. Ou é segredo Oi? Manda um para indevassável? mim, Rafael. Eu Manda mando um com o maior desses para mim, prazer. eu assino. Porque Não, que eu não consigo maravilha. escrever nada. Combinado. Essa fertilidade me humilha. Não, mas é porque eu estou guardando há muito tempo. Você está tripudiando em cima de mim. Não, Leila, é que a gaveta eu estou guardando há muitos anos. Aí Eu espero acumulou. que sua gaveta seja pequena. Não, é um gaveta. As gavetas virtuais. Agora, Afonso e Leila, uma questão. A Leila falou do artificial, desse contato artificial. Talvez, eu estou pensando aqui nos meus alunos, talvez essa minha impressão deles seja isso, porque eu falo por mim, eu estou numa pressão enorme para dessas aulas. Eu viro noite preparando aula e dou aula o dia inteiro. Os meninos estão numa pressão. Existe uma pressão tão grande em cima desses alunos hoje. Então, meu contato com os meus alunos hoje está um contato tão seco e impessoal. Que hora que é a aula? Porque eles estão desesperados, correndo atrás de aula. É aula gravada, é aula ao vivo. Se perder aula ao vivo é igual perder aula na escola. Então, há um contato artificial que talvez eu nem esteja compreendendo muito bem como eles estão lidando. Porque eu vi aluno desesperando. Tipo, professor, é ao vivo agora e depois é um vídeo, mas eu tenho um ao vivo. É um ritmo, tá num ritmo aceleradíssimo. As escolas estão correndo atrás assim para não perder matéria, não perder conteúdo, não atrasar. E isso tá pesado para professores, para alunos, para escola, para coordenação. Tá, a Manuela, lá no Instituto da Criança mesmo, é uma nova forma de comunicação que se estabelece, na qual o contato não existe. Então, o que passar, o que fazer, como fazer também é novo. Nem os professores, nem a escola, nem a educação, nem o ministério se entendem de uma forma harmônica e nem você com seus alunos ou professores. É difícil, é um momento muito... O Serginho Abrantes falou uma coisa muito importante hoje. Tudo que a gente está vivendo agora não quer dizer que vamos viver no futuro. Tudo agora é transitório. Sabe? Ó, dá o nome da música de Legião Urbana, né? Tudo agora é transitório, tá vendo? Afonso, eu conversei há pouco tempo, até gravei vídeo sobre isso. Eu tinha comprado logo antes da pandemia, encomendei um livro de um professor de Oxford, um livro sobre pausa, um filósofo lá de Oxford, filósofo e psicólogo. E o livro chegou e eu mandei um e-mail para ele, achando que ele não ia responder nunca, perguntando se ele podia responder uma pergunta minha sobre o significado desta pausa para eu gravar um vídeo no Instagram. E ele propôs a gente conversar pelo Zoom e nós conversamos mais de 1 hora sobre pausas. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que o ser humano tem uma necessidade absoluta e absurda de controle. A gente quer controlar os outros, controlar nós próprios, controlar as coisas, controlar a vida, né? E é o que ele diz, pouquíssimas coisas na vida são controláveis. E ele falou, como é que foi a expressão que ele usou? Que a gente deveria, desde muito cedo, aprender a arte do improviso. Que a gente tem que saber improvisar, que a vida requer improviso. Ele morou aqui no Brasil um tempo? De nós. Ele morou aqui no Brasil um tempo para fazer essa frase? Lá é diferente. E eu acho que o que a gente está fazendo agora é isso que você falou com o Rafael, né? A gente está improvisando, porque é tudo diferente. É um tempo diferente, é um espaço diferente, é um futuro, a percepção do futuro diferente, é um medo diferente, né? Então, nós estamos improvisando, a gente está... E é engraçado que a sensação é de ensaio, né? A gente está ensaiando para um espetáculo que não deram roteiro para a gente ainda. É isso, boa definição. Só no ensaio. É um ensaio sem roteiro, muito bom. Um ensaio sem roteiro, e a gente não tem a menor ideia de quando vai ser a estreia, né? Você tem que escrever isso, é bom, hein? Sem estreia. Peraí, Rafael, peraí. Só pra... Se eu não me humilhar, vou anotar agora e pôr na minha gaveta física. Maravilhosa essa frase. Rafa, mas assim, dos 500 livros, é o quê? Tudo poema? Não. Há muito tempo eu tenho dedicado à literatura infanto-juvenil. Isso eu sei. Então agora eu dediquei as férias do ano passado, todos os dias eu me dediquei a escrever um romance infanto-juvenil, que está prontinho. E é aquela coisa, né? Você escreve um puxa o outro. Então são 3 livros,
uma trilogia infanto-juvenil, uma aventura, me deu um trabalhão danado, eu achei que as férias iam bastar, eu escrevi nas férias do meio do ano passado, as férias desse ano eu gastei revisando, e agora estou começando o segundo volume, já estou na metade. Então é um infanto-juvenil, eu estou mais nessa linha. Agora tem um de poesia pronto também, mas poesia é tão difícil. As editoras, o caminho, o público leitor. Poesia é um mundo à parte da literatura. Todo mundo gosta de poesia. Raramente você encontra uma pessoa que fala, você escreve, eu escrevo poemas. A pessoa sempre fala, eu adoro poesia. Mas na hora de encontrar o leitor, você encontra as pessoas que gostam, que falam que gostam, que defendem a poesia com unhas e dentes. Mas na hora do leitor, a coisa já desanda um pouco. É muito difícil. Então eu tenho investido cada vez mais na prosa infanto-juvenil. Tá, então você vai escolhendo um trecho aí que você vai falar pra gente daqui a pouco. Enquanto isso, Leila, você é uma estudiosa, e uma estudiosa com PhD em doutorado. A gente não pode falar isso hoje não, né? Depois da história do cara ali, não vou falar isso não. Retiro isso. Eu não tenho, eu tenho mestrado. Não, retiro tudo. Mas o meu mestrado eu fiz falar direitinho. que a coisa tem, não tem, é complicado. Meu mestrado tem diploma da Universidade de Londres, viu? Mas você é uma estudiosa da felicidade. Você foi longe, né, para estudar as estruturas mesmo teóricas da felicidade para escrever alguns dos seus livros. O que você acha? Qual que é o conceito de felicidade que pode ser reproduzido nesse ambiente? Nossa, Afonso, é muito difícil. Muito Engraçado que eu fui fazer entrevistas sobre felicidade, tem não sei quantos livros aqui sobre felicidade, exatamente porque eu nunca consegui entender direito isso. Eu nunca fui aquela pessoa felizinha, eu sou sorridente, o que é muito diferente. Então, eu conto num livro meu, Dari, o Dadá. Uma vez eu trabalhava na Globo nessa época, e eu e o Dadá estávamos entrando para o estúdio do MGTV para fazer uma participação ao vivo, nós dois lá no camarim, e ele me fazendo rir, no caminho para o estúdio, ele falou, Leila, parou, segurou no meu braço, Leila, eu não sou feliz, mas eu sou alegre. Né? E então eu acho assim, a gente fica nessas fronteiras, é alegria, euforia, felicidade, é plenitude, é bem-estar. Você acredita que eu não sei te responder, Afonso? Eu acho, eu conto que uma vez eu vi um outdoor em Paris que falando a felicidade é a soma das pequenas felicidades. A gente tem muito uma necessidade de acreditar numa felicidade por atacado, e eu acho que ela acontece no varejo. Então, você coa um café, cheira na casa toda, você pega uma fatia de bolo, aquela hora é uma hora de felicidade. E eu acho que a gente tem que ir somando, porque é muito... Os momentos são raros. Aquela coisa que o Cortella fala, que eu acho maravilhosa, que ele fala, quem é feliz o tempo todo é porque não está entendendo nada. Quem é feliz o tempo todo não está entendendo nada, Afonso. Nada. Eu sei imitar ele. Ele é maravilhoso, adoro ele. E é isso, quer dizer, a felicidade ela é oscilante, ela é extremamente subjetiva, o que faz o outro feliz não te faz feliz. Agora, eu acho que a gente passou muito tempo procurando a felicidade nas coisas. E essa pandemia está nos mostrando que o endereço estava errado. Né? Essa coisa de você procurar a felicidade no shopping, o CEP não é esse. Né? A felicidade não... Claro, tudo bem, você vai, compra uma coisa, te dá alegria, te faz feliz, mas... nós fomos nos cercando de coisas. Né? Tem uma estudiosa da felicidade, a Elizabeth Farrelly, uma australiana, que ela fala que a gente virou uma espécie insaciável. A gente quer cada vez mais coisas. E aí, quer dizer, vai aumentando o vazio, a felicidade vai escorregando. Né? E eu acho também que a gente não pode ficar procurando muita felicidade, não. A felicidade é escorregadia, ela é difícil. Então, essa coisa da gente ficar nessa obsessão, eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu vou procurar a felicidade,
menos, sabe? Eu acho É, que é uma coisa meio... Oi? Felicidade hoje é uma coisa meio como esperança, né? Tem que ter a felicidade na proporção que a gente precisa ter esperança, né? Eu acho que a gente vive uma espécie de ditadura da felicidade, sabe? Eu conversei muito com o Renato Janine Ribeiro, filósofo, que é fantástico, né? Quando eu fui escrever meu livro, e ele fala isso, que talvez uma das grandes causas da infelicidade hoje seja essa busca obsessiva pela felicidade. Né? Eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz. A gente não usava. É só se olhar as fotos dos nossos avós e bisavós, olha que povo mais triste, que ninguém era obrigado a ser feliz, né? Você ficava triste à vontade, né? Hoje parece que você tem que falar, dá licença, eu vou ali fora ficar triste um pouquinho e já volto, né? Eu, como preciso de viver a tristeza, porque senão eu enlouqueço, né? Quando eu vou para um ambiente que a alegria está demais, eu vou embora mais cedo. Deixa Eu não eu me falar sinto muita umas... vontade com essa alegria excessiva, não. Você quer comentar, Rafael? Esse é o problema de estarmos virtual. Esse era o momento que a plateia ia aplaudir. Foi lindo isso que a Leila falou. Seria o momento dos Tem aplausos. razão. Aí, olha que falta que faz. Boa, boa. Só um comentário. A Leila falando, eu vou escrever mais 5 livros. Prepara o França aí, que ele vai ter muito livro para publicar. A Leila falando, eu tive um monte de insights aqui. Por exemplo, lembrei da Cecília Meirelles, obviamente, né? Com Não Sou Alegre, Nem Sou Triste, Sou Poeta. Mas me veio uma frase do Mayakovsky, que é pouco falada, mas ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: acredito que em algum lugar, possivelmente no Brasil, exista um homem feliz. É uma frase de um russo nos anos 20. Olha só. Possivelmente aqui no Brasil. Eu lembro desse Ele poema. que falou aquela frase maravilhosa, prefiro morrer... Maravilhosa, o povo vai acabar comigo. Prefiro morrer de vodka do que de tédio. É do Mayakovsky, não é? Ótima frase também. Que ninguém nos ouça. Eu tenho... Outra coisa que me veio na cabeça é a palavra que eu acho que resumiria bem a serendipidade. Eu descobri essa palavra, eu tenho um livro prontinho, chama Achados e Perdidos, sobre tudo que a gente perde ao longo da vida, tudo que a gente acha ao longo da vida, desde o mais banal, uma caneta, até um amor. E o último capítulo desse livro chama Serendipidade, que é essa ideia, a gente fica procurando as coisas, não encontramos, ficamos frustrados. O que vem até a gente que a gente não procurou, a gente não valoriza. E aí a palavra serendipidade cai bem aí, né? Que é aquele conceito de que existem uma série de coisas que nós vamos encontrar sem estar precisando dela, sem estar procurando por elas, e no momento que encontrar essa coisa vai ser algo definitivo para a sua vida. E exatamente, a gente está procurando, mas a gente não sabe o quê. Talvez em algum momento isso nos encontre. É um título do livro do Leminski, né? Distraídos venceremos. Não, nem fala, não. Você falar no Leminski e nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Amo. Para mim, Leminski e Mário Quintana, eu leio, não canso. Não, é incrível a atualidade, né? Hoje a frase da pandemia é do Quintana, na minha opinião, que é aquela frase dele: tô louco pra solidão ir embora para poder ficar sozinho. Olha que maravilha, Afonso. É tudo que eu quero ficar, eu gosto de ficar sozinho, não tem problema em ficar sozinho nenhum. Mas solidão é rocha, né? Você está obrigado a ficar sozinho. A pandemia te obriga a ficar sozinho. Aí é ruim. É isso mesmo. Não é? Tem outro do Quintana, que encaixa bem aí. Eu não lembro de cor, mas termina assim o poema: eu mesmo preparo chá para os meus fantasmas. Para mim, é um dos poemas mais bonitos dele. Esse poema dele, para mim, é antológico, é uma joia. Mas nada supera o epitáfio dele. É mesmo? Lembra? Eu sabia. Como é que é, Afonso? Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. É isso mesmo. Ele é maravilhoso. Eu fui no quarto do hotel onde ele morava em Porto Alegre, mas eu chorei tanto que a funcionária lá passou, ela olhou para mim tão assustada, que era um choro, assim, aos borbotões. Eu sou tiete do Mário Quintana. Registrando aqui e as participações. É só uma coisinha do Leminski, né? Um poeminha que ele falava. Minha mãe dizia:
frita ovo, ferve água, pinga pia e tudo obedecia, né? E nós Não, o estamos vivendo um Leminski, a momento em que atualidade, nada obedece a a nada. O mundo atualidade está do de cabeça para Leminski baixo. é uma coisa desafiadora. Eu acho que dá para ler todos os poemas do Leminski e eles serem usados ou servirem para qualquer situação até o final do mundo. Eu nunca vi um cara escrever coisas tão atuais, tão permanentes, tão eternas, tão fixas, é verdade. né? É O Quintana tem muita mesmo. coisa temporal, porque ele também trabalhava em jornal, ele tinha aquela coisa ali de meio de jornalista, né? Ele vivia na redação e tudo. Tem muita coisa que é datada. Mas o Leminski é inacreditável. Não dá para explicar. Não, Quintana, eu estou lembrando uma dele agora, começa a vir. O fantasma é um exibicionista póstumo. Ai, que maravilha. É maravilhoso. melhor que essa só do Dirceu mesmo, né? Do macaco, de tantas do Dirceu, né? Falando em Araxá. É mesmo. Já que nós estamos praticamente em Araxá, né? Aquela do o homem não veio do macaco, vem vindo, é insuperável. Bem-vindo. Insuperável. Cada vez que eu vejo o pessoal de Brasília, determinadas coisas que acontecem lá, eu falo, poxa, só que hoje eu já falo que é sacanagem com o macaco, né? É outra coisa ali. Não é o macaco, coitado do macaco. Não vamos botar ele de ilustração. Registrando aqui as participações da Atenta AH, que pergunta para o Rafael como estão as regras profissionais do empregador com você nesse tempo recluso. Está querendo te colocar, não, O Jordano Souza, boa noite, Rafael. Para os pais também está pesado, pois a maioria não tem conhecimento pedagógico para ajudar os filhos. O Tom Carteiro, poeta, manda beijo, pergunta quando vai ser o Flieraxá, manda abraço para vocês dois. Tom, querido, beijo, sempre Tom. conosco, Tom, presente, sempre acompanhando. Sempre. Muito obrigado. O Tom é viu, a Tom? cara do Flieraxá. Cara, Ninha Bartolomeu, não é a solidão que devemos sentir, solitude é o melhor. Está registrado, Linha. Jorge Neto, nosso querido Jorge Neto maravilhoso, queria saber da Leila Ferreira se ela ainda vai escrever sobre a solidão do bem. Lembro de ela contar que seria um dos primeiros livros escritos por ela, mas acabou desistindo da ideia. Pois é, eu cheguei aí a Nova York, entrevistei um professor lá da Universidade New York University, que tem um livro fantástico sobre solidão, entrevistou milhares de pessoas. Fiquei lá uma tarde entrevistando esse homem. Quando eu saí de lá, eu pensei, falei, não quero escrever sobre a solidão. Perdi a viagem, literalmente, que eu acho interessante, mas eu não me vi escrevendo sobre aquilo. Então, por enquanto, estou devendo o livro sobre a solidão. Mas Solidão do Bem, pelo menos para agradar o nosso Jorge Neto, que é um amor de pessoa, é um bom título para qualquer crônica. Concorda, verdade. Rafael? Ótimo título. Você tem a inveja boa e a solidão do bem, né? Exatamente. Bem, gente, vamos falar sobre Araxá um pouquinho? Eu tenho sempre que dizer e agradecer que o Sempre um Papo é patrocinado pela CBMM já há quase 15 anos. A gente atua fortemente em Araxá e disso desdobrou o FLI Araxá, o Festival Literário de Araxá, que está na sua 9ª edição e que marcado sim está entre 28 e 1º de novembro. Vamos tentar fazer presencial metade e virtual metade, é a minha proposta até o presente momento. Vamos aguardar o andar da carruagem, o andar principalmente vamos aguardar a ciência. Meu norte é a ciência. O que a ciência e as autoridades sanitárias, não só de Araxá, como federais e estaduais, determinarem, a gente segue nessa linha. Não é meu desejo fazer tudo virtual, mas se não for possível, vamos fazer tudo virtual. Tá? O FLI Araxá vai acontecer de uma forma ou de outra. É essa a nossa promessa, né? Não, Rafael? Já que nós somos curadores aí. Né? Com certeza vai acontecer. E nós estamos tão craques nesse momento do meio virtual que eu acho que se for assim, vai ser um ótimo festival também. Eu espero que não seja 100% assim, mas se for, tenho certeza que faremos um ótimo festival. Também, eu acho também. Não, FLI Araxá é uma delícia, gente. Quem ainda não foi, tem que ir. Você conhece, Leila? Conta aí como é que é.
Me falaram que é ótimo. É maravilhoso, a proximidade, fica tudo tão próximo, todo mundo ali no hotel andando, você vai na livraria. Eu não esqueço, eu estava olhando os livros, quando eu virei, estava o Mia Couto aqui atrás de mim. E, meu Deus do céu, tietei, pedi para tirar foto. Fernando morrendo de vergonha, achando que eu estava incomodando Mia Couto. Falei, não, ele está acostumado a ser incomodado. Então, e ele naquela simpatia, aí você vai no cafezinho, está ali, as pessoas que você admira estão ali à sua volta, né? É tão bom, é fantástico. Flieraxá é maravilhoso. Sem dizer que Leila Ferreira é eterna homenageada de Araflieraxá e é a única convidada de todas as edições, e assim será, para todo sempre. Pois é, eu posso ir mesmo sem tendo livro, só se eu pegar um do Rafael. Claro. Imagina, claro, imagina, tem que ter livro novo para ir no Araxá? Nunca, Não, né? não tem. Não precisa. Ô, Rafa, fala de Araxá um pouquinho aí, como é que está o ambiente, o que vocês estão sentindo aí na cidade? Nossa, eu acredito que Araxá esteja bem como as cidades do nosso porte, de aproximadamente 100 mil habitantes. A cidade está aquele fecha, o comércio não fecha, abre, fecha. Foi uma quarentena bem mal feita, infelizmente. E é aquilo que a gente vê no restante do Brasil, não muito diferente. A gente tem uma vantagem ou outra, que nós vamos ter aí testes para a população em massa, coisa que outras cidades não têm. Mas, no geral, a gente tem visto, o que é uma pena, uma parte da população contra a quarentena, reclamando. Eu até compreendo as pessoas estarem furiosas, porque muita gente depende diretamente de estar na rua trabalhando para sobreviver. Mas a gente sabe que também estar na rua é um risco para a saúde da população inteira. Então há um problema maior que a gente pouco fala, né? Que é um problema que nós deveríamos estar mais bem amparados pelo Estado, pelas forças superiores dos nossos governantes, para que essa pandemia passasse mais tranquilamente e que as pessoas ficassem mais seguras em casa, pudessem ficar em casa. Eu até reconheço, muita gente realmente não tem esse privilégio que nós temos. Eu dou aula sentado nesse mesmo lugar. Eu saio uma vez por semana para ir no supermercado. Mas é óbvio que muita gente aqui em Araxá, e no Brasil inteiro, né, está saindo na rua, e eu imagino a angústia, o medo dessas pessoas em saírem, porque não há outra alternativa. O que me entristece é aquelas pessoas que estão lutando contra o isolamento sem precisar de estar se expondo na rua. Exatamente, é exatamente o que eu sinto. Porque imagina, né? Entende uma pessoa que não tem como pagar o aluguel, não tem como pagar a conta de luz, não tem como comprar o pão do café da manhã se não for à rua. Agora, quem pode ficar em casa e vai para beber na rua, com aglomeração, e falando, vocês estão com neura, isso é bobagem, vocês estão exagerando. Essa frase, vocês estão exagerando, eu tenho uma preguiça dela, Rafael. Eu não dou conta de escutar essa frase, porque esse negacionismo eu vou te contar. Isso também esse assunto é bom a gente conversar um pouquinho nesse momento da pandemia, porque 100 e poucos dias, 4 meses quase, começam a se conflitar as informações entre as autoridades governamentais e as sanitárias. Por quê? Porque a necessidade de sair é premente e, ao mesmo tempo, começam a confundir a população. Nós estamos em pleno momento de confusão. Então, eu, como uma pessoa que leio o tempo inteiro sobre isso, vocês também, peço encarecidamente, não caiam em conversa fiada de curas milagrosas, possibilidades de prevenção, tudo conversa fiada, e principalmente da necessidade premente de sair de casa e abrir o comércio. Não pode. Não pode. Sabe, a própria abertura intermitente é uma pergunta em si. Se abre, por que fecha? Porque fecha, se abre. Não é? As autoridades médicas estão dizendo, se baixa o número de leitos da UTI, pode abrir o comércio? Não, porque o leito da UTI vai subir de novo, então para que abre? Claro. Então, É um contrassenso. Aproveita esse momento para tentar dizer isso. Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que sair para ganhar o seu pão, se proteja em todos os sentidos.
no ônibus, na rua, no seu próprio trabalho, use máscara, use proteção. Por sinal, como ilustração, nós temos aqui uma espécie de demônio barbudo que vai demonstrar agora ao vivo para todo o Brasil como é. Te entregou, Rafael. Coitado do Rafael, tá mostrando para nós antes da live, já vi um Afonso jogar aí na fogueira. Pois é, aí, antes da live, né, Leila, nós estávamos indo off. Aqui agora. Mostra aí, Rafael, mostra como é que você faz. Então, assim, eu não fui fazer a barba, eu tenho barba há muitos anos, eu não fui fazer porque eu queria fazer, porque realmente a barba é um elemento complicador aí. Mas eu não vou sentar numa cadeira para fazer a barba. O cabelo minha namorada corta, mas a barba eu não queria rapar tudo. Aí a solução que eu encontrei é essa, ó. Se eu pôr a máscara, olha como fica. Bem ridículo. Fica bem ridículo. Dá para sair assim? Aí a solução é virar um black block. Rafael mostra como usa uma bandana para cobrir a máscara de proteção e sua barba comprida ao mesmo tempo. Gente, é ótimo. Que maravilha! Beleza. O único risco é você ter que sair correndo aí por esse Exatamente. Deu bobeira, ó, pé na tábua. Qualquer coisa eu corro. Gente, mas nossa Araxá ainda não tem medo de black block, não. Eu aqui faço um manifesto de amor e solidariedade ao querido marido da Leila, que é o sofredor, meu médico oftalmologista, doutor Fernando Trindade, maravilhoso, que me socorre sempre quando eu preciso, mas não resolveu um problema. Quando coloca a máscara e começa a respirar, isso aqui se transforma em uma espécie de tubo de sauna, ventilação, que você não consegue inventar. E você fica cutucando o nariz, isso, a coisa, até chegar no momento. Não tem solução, Afonso. Quem tem óculos e usa máscara sofre, viu? Sofre. Outro dia o Agualusa mesmo fez um maior discurso sobre isso. Eu vi ele nas livrarias de Lisboa, né? Exatamente, o maior discurso sobre a dificuldade de entrar. E ele põe óculos na hora que entra, porque ele usa óculos só para ler. E fica tentando ler lá com máscara e aquela coisa toda nebulosa. Será que a gente ainda vai rir de alguma coisa? Tem perguntas para nós, Afonso? Não podemos esquecer das pessoas. Tá, o Tom disse que esse papo vai demorar 8 horas. Pode demorar 8 horas? A Leila disse que morde. Pronto, tem mais pergunta não. Tá, tem a pergunta da moça, da Rafael, que ela quer te colocar numa fogueira aí. Nossa, coitado. Está perguntando como é que são as questões profissionais da regra do empregador. Nós assinamos um acordo, eu já assinei 2 acordos. No comecinho da pandemia, houve uma reunião entre sindicato e escolas particulares. Foi tudo feito de forma bem transparente, eu fiquei muito satisfeito do jeito que foi feito. As escolas fizeram todo o trâmite com o nosso sindicato e nós assinamos um termo para continuarmos trabalhando. Depois, com todo o aprofundamento da pandemia e a certeza que as aulas não voltariam, nós assinamos um novo acordo. Então, nós, nesse momento, estamos trabalhando com uma certa segurança. Falo segurança em relação ao emprego, porque nós temos um contrato hoje assinado que nos garante que esse tipo de modalidade vai ser aceito, porque o medo inicial, Afonso e Leila, era isso vai valer? Será que vai poder ser assim? Será que esses meninos vão passar de ano tendo esse tipo de aula? E aí, obviamente, nós estamos sendo rigorosamente cobrados para que a aula seja perfeitamente dada, tudo dentro dos padrões exigidos, e legalmente nós estamos hoje amparados aí por um contrato de trabalho de prestação de serviço virtual. Não é o ideal, mas eu acho que era o que dava naquele momento. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Tá bom. Qualquer coisa você põe block aí, sai correndo aí, dá tudo certo. Qualquer coisa é isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que você está saindo nessa empreitada? Eu sei que você lê 12 jornais por dia online, né? Mas você está conseguindo ler literatura? Você está conseguindo escrever? Como é que você está lidando com isso? Eu tive um probleminha de vista aí, né? Eu troquei o óculos. Pode contar pro Fernando. Ninguém escutou. Pois é. Então eu estava lendo com muita dificuldade. Agora eu troquei o óculos, melhorou um pouquinho.
Mas eu apliquei isso na minha vida como uma espécie de antídoto. Eu estou lendo tudo já tem uns 5 meses já. Leio 12 jornais por dia, distribuo informações, compartilho o que eu leio com as pessoas através de um pequeno clipping para os amigos, para tentar fazer com que também exista uma socialização das informações que estão mais relevantes, que estão sendo pautadas, porque noticiário é uma coisa. Noticiário está bombardeando todo mundo com o tempo todo, deprimindo todo mundo, as notícias nunca são boas, e aí não vou também fazer discurso. Mas são colunas de opinião, análise, ponderações, coisas que vão por aí, que dão esse respiro e nos trazem um pouco de... Qual a palavra que você usou, Rafael? Alento, será? Não, é sobre aquilo que você disse que é necessário ter feito, eu esqueci a palavra que você usou. Serendipidade? Não. Serendipidade. Isso. Gostei. Serendipidade. Gostei desse negócio. Aprendi hoje, tenho que confessar. Vou passar para o Humberto Werneck, perguntar para ele se ele sabe o que é isso também. Vem da origem árabe, lá da ilha do Ceilão. Serendip tem em inglês. Serendipity, Serendipity. Pois é, então estou por aí, Leila. Estou tentando me aprender diariamente para me sentir um pouco melhor. É claro que não é fácil. Não. Teve umas 2 semanas que foi difícil, porque também esse movimento de transformar a informação em esperança, que é o que eu tento, né? Pegar ali a informação e tirar todo com a carga negativa e transferir um pouquinho de esperança para as pessoas, é o que eu estou tentando fazer através das minhas redes, do clipping e também da minha atuação, não só no Mundo Livre, na Band News, no Globo, onde for. A gente tem que entregar um pouquinho de esperança nesses tempos tão difíceis, né? Não é fácil, não está sendo fácil. Mas como é que você também está vendo, Leila, do ponto de vista das pessoas? A gente sabe que os números de famílias, por exemplo, os números de infanticídio, fratricídio, a violência doméstica, não só aumentou, como a mulher que já sofria muito com relação aos seus afazeres domésticos em proporção desigual ao homem, sofrendo mais ainda, trancada dentro de casa. Normalmente o assédio não é só físico, o assédio moral e é absurdamente tão violento quanto, entendeu? Você já pensou, como é que você está vendo isso? É uma coisa difícil, né? Porque a gente não vinha investindo nas relações pessoais, né, Afonso? Eu saí daqui para entrevistar um psicólogo, filósofo lá na Holanda, na Universidade de Roterdã, que coordena um banco gigantesco de dados sobre a felicidade no mundo, mapeamento da felicidade, povos mais felizes, menos felizes. E ele falou que talvez a coisa mais importante para a gente ter ou felicidade ou bem-estar, o que for, é ter bons relacionamentos pessoais. E a gente tem deixado isso. A gente não investe nos relacionamentos pessoais, investe na carreira, investe no sucesso, investe nas coisas, né? E as nossas relações pessoais estão muito prejudicadas. E esse filósofo lá de Oxford me falou uma coisa, ele usou uma imagem tão bonita e tão triste. Ele falou que antes do confinamento, a sensação que ele tinha é que as famílias estavam dentro das casas, as pessoas passando umas pelas outras como se fossem navios na noite. Bonito. Os navios ali, cada um com seu rumo, com seu plano de Cada navegação. um no seu WhatsApp. Cada um no seu WhatsApp, né? Não há interseção. E agora, de repente, essas pessoas que andavam como navios na noite, sem interseção, elas agora estão ali fechadas e emocionalmente a gente nunca foi de cuidar da saúde emocional, que é o que eu falo, o fato de seu colesterol tá bom não quer dizer que você esteja, né? Você garantir, olhar só triglicéridos, a gente foi deixando a saúde emocional de lado, parando de investir na qualidade dos relacionamentos afetivos, familiares, né? Então, agora é uma coisa explosiva, né? É uma coisa explosiva essa convivência dentro de casa. E que não tem previsão
de terminar cedo. Por isso que é tão necessária a esperança. As pessoas, por mais que hajam movimentos até cruéis, né? Quando vem uma pessoa numa reunião de negócios que eu fiz, uma das pessoas falou, mas as pessoas têm que se contaminar. Não me doeu, não me deu uma dor, Leila, Rafael, porque a pessoa quando fala isso, ela está dizendo que se umas pessoas contaminar, ela vai passar para outra, e se a outra vai morrer, e a outra vai morrer. É que eu falei, vem cá, minha senhora, a outra vai morrer, a outra não vai sobreviver. Não pode contaminar, não pode contaminar de jeito nenhum. Ninguém pode se contaminar. É o único jeito de sair disso. Não pode se contaminar até chegar a vacina. Ponto. Se você for no caminho de vão contaminar para aumentar a resistência, aumentar anticorpos, etc., etc., você está praticando o ato de matar o outro verbalmente, linguisticamente. Porque se a pessoa sair e contaminar o outro, você sabe do número de pessoas que estão contaminando familiares? Você viu as notícias? De filha que sai para gandaia, volta para dentro de casa, contamina pai e mãe, morreu há pouco tempo atrás, acho que em Alagoas, morreu o pai e a mãe. Por quê? A filha foi passear. É imperdoável. Como é que a pessoa vai sobreviver, vai levar a vida toda para frente, sabendo que involuntariamente, é claro, vai dizer que é voluntário, é mentira, provocou o adoecimento dos pais e o falecimento. Como é que ela vai tocar a vida? Para não sucumbir ao tédio, ela foi para a balada e matou pai e mãe. Quer dizer, não tem como colocar isso de uma forma menos dura. Né? Você está vendo esse negócio, Rafa, aí na turma? Tem essa aura de vamos contaminar? Eu vejo muito em redes sociais. Existe uma informação aí muito deturpada, né, de que o ideal era o máximo de pessoas serem contaminadas para que a doença não tivesse mais por onde espalhar. Mas isso é uma visão que não leva em consideração uma questão óbvia. Nós podemos ter uma vacina no começo do ano que vem, ou muito em breve nós podemos ter uma vacina e não ser necessário contaminar ninguém. Então as pessoas estão contando, não, mas se muita gente contaminar, acaba rápido, espalha rápido e perde o seu poder de alastramento. Pela tal da baixa letalidade. Essa aqui é o falso argumento, que é a baixa letalidade. Baixa porque letalidade. Se morre um, já não vale a pena ninguém se contaminar. As pessoas não entendem isso. Vai morrer só 5. Não pode morrer um. Não pode morrer nenhum. 2 não, nem pensar. E nós estamos na faixa de 1.500 por dia. E como diz o Sérgio Abranches, no andar da carruagem, principalmente como que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, vai chegar a 150 mil mortes. Gente, o que é 150 mil pessoas mortas, meu Deus? É isso. É matemático, não tem jeito. É um marachá e meia, né? Não, e pessoas, na maioria delas, mais velhas. Então, você está cortando uma casta de pessoas de conhecimento, de base de informação, de base de experiência de vida muito forte da sociedade. Atinge a população mais frágil no fim da história. Não, né? E quando a pessoa fala assim, não, mas é questão de comorbidade. Morreu porque ele tinha doenças anteriores. Então, o que é isso? Merecia morrer? Que isso? Que lógica é essa? Né? Tem razão. É cruel. Bem, gente, nós estamos chegando no final. Eu vou dar já foi aqui avisado, a gente vai ter uma prorrogação de mais 2 horas conversando. Então, a gente passa agora para o segundo tempo. Ô, Rafa, lê um pouquinho das suas coisas pra gente. Eu posso ler um poema que eu tenho aqui em mãos, pode ser? Abriu a gaveta. Abrindo a gaveta virtual, vai sair do celular. Rafael segura um celular nas mãos. Minha mãe fez aniversário ontem, então eu escrevi um poema. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, se eu não me engano. Ela fez aniversário ontem, dia 30. Então eu vou ler um poema que eu fiz para ela. Fiz para minha avó, mas serve para minha mãe, porque o poema se chama assim, Minha Avó Coando Café. Dedicado para minha mãe. Dividido em 3 pequenas partes. 1. Toda vez que alguém reza, em qualquer parte do mundo, para qualquer Maria, reza para ela também. 2. Uma vez a carreguei no colo, miúda, octogenária, pesava 1 tonelada,
estava carregando, de certa forma, todo mundo que ela carregara. 3. Porque ela era mãe da minha mãe e diversos modos foi minha mãe também. Quando perdeu o juízo, a idade avançada e o diabetes, virou filha da minha mãe. E assim, de alguma forma, foi minha irmã também. A ordem das coisas invertidas ou definitivamente alinhadas. Que legal, gente! Bacana demais. Bacana demais. Você quer dar uma lidinha em algum trechinho seu, Leila? Não estou com nada em mãos, Tá, não? Afonso. Tá bom, gente. Olha, Nós tínhamos perguntas. E aí, aquele momento que nós íamos perguntar para a Leila? Pois eu é. posso fazer uma pergunta para a Leila? Rafael Afonso? trouxe um baú de pergunta. Despeja. Quando eu soube que eu ia conversar com a Leila, na hora me veio um monte de perguntas na cabeça. Então fala uma, Faz a mais uma. fácil. A mais fácil, então. Mas Mais eu tenho fácil. muitas. Não. Se o Tom As Carteiro outras falou você que pode guarda durar para o 8 Flier horas. achar. Tá, olha, uma. Eu via, Leila. Eu tinha pergunta para o Afonso também, mas tudo bem. Eu via muito o seu programa, adorava as suas entrevistas. E eu vi uma vez, eu não lembro aonde, você falando que a pessoa que mais te intimidou ao entrevistar, você falou que os escritores que mais te intimidavam, você disse que foi a Isabel Allende. Eu adoro ela. Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça quando você disse. Eu pensei, mas como a Leila se sentiu intimidada pela Isabel Allende se ela entrevistou o Sidney Sheldon? Sim. É essa a questão. Pois é. O Sidney Sheldon foi das pessoas mais adoráveis que eu conheci na vida. Eu sei que eu tenho 30 segundos para responder, que está acabando, né, Afonso? Não, mas Fui aqui na não casa tem tempo, dele, não. na Pode ir um pouquinho Califórnia. mais. Cheguei ele sentado lá na mesa almoçando. Vão sentar, come a sobremesa conosco. Encantador, me mandou uma carta agradecendo a entrevista, pediu a cópia da entrevista, depois mandou outra carta. Quando eu vi a carta do Sidney Sheldon na portaria do meu prédio, eu falei, isso é pegadinha, não pode, né? Mas o Sidney Sheldon, eu não sei, a Isabel Allende, eu encolhi perto dela. Com o Sidney Sheldon não tive isso. O Sidney Sheldon ele tinha uma coisa assim, que ele te abraçava, ele te acolhia. Não que a Isabel não tenha sido assim, a Isabel foi maravilhosa. Mas eu cheguei e eu não sei, eu travei, perto da Isabel Allende eu travei. Foi preciso um tempo para eu ir perdendo o medo e depois foi fantástico. E acabou que depois jantei com ela 2 vezes, voltei à Califórnia, fui jantar com ela e o marido, no outro dia eu e Fernando fomos jantar de novo com os dois e aí ficou tudo bem. E ainda teve um episódio maravilhoso que ela ficou olhando um anel que eu estava usando, eu vi que ela estava olhando, o jantar todo, um anel de bijuteria. No jantar do dia seguinte, ela chegou com um colar para mim. Ela falou, eu fiz um colar para você combinando com seu anel. Maravilha. Meu Deus do céu, né? Aí eu perdi o medo, mas é engraçado, eu entrevistei tanta gente famosa, linda, todos os que me intimidavam eram os muito inteligentes. Quando a pessoa é muito inteligente, eu encolho, eu me sinto insignificante, eu vou encolhendo, eu custo para pegar a naturalidade de volta. Mais ou menos por aí, Rafael. Maravilha. Tá bom, gente. Olha, muitíssimo obrigado. Eu queria encerrar esse programa maravilhoso fazendo uma pequena pergunta para cada um de vocês dois. Eu também, como começo perguntando como vocês estão se sentindo, eu queria terminar perguntando para os dois, começando pelo Rafael, como você gostaria de estar se sentindo, Rafael? Tem muita gente falando sobre o novo normal. Que nós tínhamos uma situação, a pandemia criou uma nova situação que possivelmente o que vai ser considerado normal no futuro vai ser algo muito diferente do que nós tínhamos. E esse novo normal me assusta muito. Tipo, vai ser um normal como era antigamente, mas antigamente não estava tão bom assim. Vai ser um novo normal melhor e tudo indica que não. Então, nesse momento, a minha principal sensação é um pouco de apreensão de como vai ser o ano que vem, qual é o normal, em que momento essa pandemia, essa situação toda vai estabilizar e como vai ser a minha vida ano que vem quando nós tivermos um novo normal. Porque esse novo normal que a gente tem visto aí, que tudo indica vai ser um
muito pior do que o normal anterior, porque nós estamos num momento especial, né? Vai ser um normal possivelmente pior do que o anterior, e isso me assusta um pouco. Eu queria estar mais esperançoso nesse momento, viu, Afonso e Leila? Mas eu tenho um pouco de apreensão do que, se for do jeito que está sendo agora, não está legal. Nós precisamos mesmo de uma novidade muito grande, uma nova situação, um paradigma novo para recomeçar. E eu acho que temos tudo para isso. Aquilo ali é um gato? São 2 gatos ali. Graças a Ah, Deus. é? Nossa, pelo amor Rafael pega um dos gatos que está descansando sobre a prateleira e o mostra para a câmera. Começou a mexer. Eu falei, meu Deus, tem uma estátua mexendo consigo atrás olhar, dele. Rafael tem fobia de gato. Nossa, eu tenho 5 gatos. Nossa. Eu vou poder ir na sua casa, nunca. Nossa. Eu fico até sem ar. Afonso, eu te mato. Por que você foi chamar a atenção? Ué, porque o troço mexeu, eu pensei que fosse uma estátua. Mexeu, eu falei, pronto, é um fenômeno paranormal aqui no Sempre um Papo em Casa agora. São 5 gatos aqui, mas eu tranco eles, viu, Leila? Pode vir tranquilamente. Eu tranco todos. Mas tem que trancar assim, com cadeado mesmo. Porque o sim. medo, eu não tenho medo de quase nada nessa vida. Tranca Agora, gato, dentro da máquina de lavar, aí liga. Afonso. Leila, Afonso, respondendo pra a sua terminar. pergunta, eu queria, eu vou falar exatamente o que o Rafael falou, eu queria estar mais esperançosa. Eu não tenho muita esperança no que o queridíssimo Cortella falou. Ele falou outro dia, adorei, ele falou, nós não vamos ter uma conversão em massa da humanidade, né? Então, quer dizer, não é que a gente espere que de repente vai virar todo mundo, vai virar Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Mas eu queria que a gente saísse, não é mais... nós não somos divindades, não somos santos, mas eu queria que a gente saísse mais humanos, no sentido de humanidade mesmo, sabe? E eu estou começando a achar que isso não vai acontecer. Sabe, uma amiga minha irmã, a Cristina de Araxá, Cristina de Ângeles Sato, a Cristina falou, Leila, tem gente igualzinha assim, tem gente que tem jeito para matemática, jeito para música, bondade, a gente tem que ter jeito para ela. Tem gente que não tem jeito para ser bom, né? Não adianta vir um vírus e achar que quem não é bom vai sair bom do outro lado, sabe? Então, eu queria estar sentindo mais esperança e não estou conseguindo. Eu estou achando que nós não vamos emendar ainda dessa vez. Mas tomara que eu esteja errado. Tomara. Se for assim, eu prefiro aquela frase do Gil, maravilhosa, que ele falou agora há pouco sobre a bondade e a maldade, né? Que os bons não precisam ter vergonha de ser bons, não. Pode continuar sendo bom, que, olha, ele não está nem ligando para os maus, que os maus fazem as maldades dele lá, porque o importante mesmo. são os bons. Então, nós, como somos da turma dos bons, vamos continuar nessa trilha, que a gente vai chegar lá do outro lado no ano que vem com muita solidariedade, mais presença e principalmente o que você falou, mais humanidade nas relações, que estava faltando muito. Se Deus quiser. Estou lembrando da nossa querida amiga Denise Fraga, né? A Denise, que é a pessoa mais gentil, delicada que tem, a Denise ensinando os filhos, estavam adolescentes, né? Que tem que ser educado e tudo. E o menino dela falou, mas lá no colégio as pessoas não são assim, os meus colegas não são assim. Ela pegou ele e falou, filho, é legal ser legal. Né? Então, a hora que a gente acreditar que é legal ser legal, melhora tudo. Ela fez uma frase maravilhosa, o filho dela bravo, não queria tomar banho de jeito nenhum, não queria tomar banho. Ela queimou no golpe, bateu na cama do lado dele, dava porrada na cama. Depois estava suado, cansado, falou assim, isso aqui era você. Como não é, vai tomar banho e me ajuda a te ajudar. Que ótimo. Ela é maravilhosa, Denise. Viva Denise Fraga, querida. Boa Viva lembrança. Denise, querida. Muito obrigado. Fiquem bem Beijo protegidos e permanentemente indignados, por favor. Yes! E beijo para todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Beijo lá Araxá, essa cidade que eu amo, Morrendo meu de saudade CEP definitivo. Morrendo de saudade de todo mundo. Um beijo. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado. Um beijo. Até já.